Boa tarde, gente. Vamos para o palco principal aqui, vamos fazer um papo sobre tecnologia, cidades e como isso tudo está afetando. A gente trouxe aqui o Kenis do governo para conversar com a gente, o Tonico, que é o responsável da campus aqui, que está fazendo tudo isso acontecer. Meu nome é Ricardo Capra e vou conduzir com vocês uma navegação em tecnologias em torno das cidades, tá, pessoal? Então, nossa intenção aqui é, juntos, fazer uma navegação nesse universo de novas tecnologias, tecnologias emergentes, mas melhorando o fluxo e a vida dentro das cidades, tá? Então, obrigado, Tonico, obrigado, Kenis, por estar com a gente aqui, porque acho que a intenção é a gente dar uma investigada nessas tecnologias dentro da realidade do Estado e do município aqui, né, Kenis? Acho que a gente, vamos tentar exercitar um pouco isso, né? A gente trouxe um instrumento para a gente provocar e falar junto com a inteligência artificial. A gente vai dialogar com a inteligência artificial durante nosso encontro, tá, gente? A gente vai fazer um exercício fazendo perguntas para a inteligência artificial relacionada à tecnologia. Mas antes, né, Kenis, acho que tu podia abrir para a gente e contar um pouquinho do que já está acontecendo por aqui, né? Porque às vezes é difícil a gente enxergar o que as tecnologias e como esse contexto está acontecendo dentro da região. Se tu pudesse contar um pouquinho para a gente, eu sei que tu trouxe uma apresentação para introduzir o tema, porque depois eu acho que vai ficar mais fácil a gente dialogar sobre isso junto com o Tonico, para dar um contexto de comunidade, a meninada passando por esse momento de desenvolvimento de novas tecnologias dentro de grupos, né, como a gente traz aqui para dentro da campus. Então, se tu puder começar com a gente, vai ser ótimo. Perfeito, Capra. Bom, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Prazer, Kenis Bonatti. Estou como secretário executivo de Ciência e Tecnologia aqui do Governo do Estado. E a ideia hoje aqui é mostrar para vocês, até para que todos vocês conheçam um pouquinho, do que é que o governo tem. Quando a gente pensa em ciência e tecnologia no governo de Pernambuco, o que é que acontece? Por exemplo, esse evento está acontecendo por conta da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. Então, uma negociação de 1 ano para a gente trazer, retornar esse evento para cá, mas entender também o que é que o governo faz. O que é que o governo está aplicando de recurso, está trazendo para a sociedade de recurso e por onde isso acontece, né? Então, vou passar para vocês aqui um pouquinho. Deixa eu só ver aqui. Foi. Bom, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente trabalha com o ensino superior, também atende parte do ensino médio, que é onde a gente entende que começam a surgir as inovações, as ideias, tudo. Então, se você olhar para a Secretaria aqui para o Estado, você vai enxergar o UPE em cima, que está dentro do nosso guarda-chuva, a FACEP, que é a Fundação de Amparo, e aí é legal porque grande parte dos estudantes não conhece isso. Às vezes os caras têm uma ideia, tem algo legal, falta grana e não sabe o que fazer. E aí onde é que eu acho essa grana? Lá na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, dentro de um edital da FACEP. Então, quando a gente traz uma ferramenta e vai falar de cidades inteligentes, soluções para cidades inteligentes, eu consigo fomentar dentro do próprio governo isso, né? E aí a gente tem a estrutura do Porto Digital e a estrutura do ITEP, que é o Instituto de Tecnologia de Pernambuco. A gente saiu agora no último resultado da CLP, nós ficamos como o 2º estado mais inovador do Nordeste e o 8º do Brasil. Então isso mostra o quanto Pernambuco é importante e o quanto tem se investido. Então só para vocês terem ideia, e aí falar em grandes números para vocês, alguém tem noção do investimento que foi feito hoje em pesquisa, em soluções, estudos, só através da FACEP, nesse ano? 110 milhões. É muito, milhões, um Mzinho, 110 milhões. E aí a gente está falando de um recorte do governo só para CTI, Ciência, Tecnologia, Inovação, Pesquisa, tá? Então, seguindo aqui, a UPE hoje tem perto de 1.000 professores, perto de 20 mil alunos, 35 cursos de graduação, 11 campos espalhados, atingindo 8 cidades. A gente é a estrutura universitária mais polarizada, estadual, né? E ali, ó, onde vem bastante pesquisa mais aprofundada, ali nos mestrados e nos doutorados. Então, a UPE cumpre esse papel dentro do Estado. A FACEP, que é a Fundação de Pesquisa do Estado, é ali, ó, só para vocês terem ideia, 377 projetos rodaram, mais de 10 mil bolsas,
121 projetos na inovação, ou seja, um recurso extremamente importante para o Estado. E o legal disso é que tudo isso que é investido permanece aqui no Estado, porque a gente está aplicando em projetos daqui. Tá? A estrutura do Porto Digital, centralizada lá no Recife Antigo, e aí qual é o nosso projeto? E aí trazendo para cá um pouquinho de solução e falando de, entenda, cidades inteligentes. A gente precisa interiorizar o que se constrói na região metropolitana, o que se pesquisa, porque eu preciso estar preocupado não só o que está acontecendo na capital, Capra, ali em Recife, na região metropolitana, mas o que é que está acontecendo lá em Caruaru, o que é que está acontecendo em Petrolina, o que é que está acontecendo em Araripina, o que é que está acontecendo em Garanhuns. Porque tem um item especial dentro do governo, que são os arranjos produtivos locais, que trabalham com desenvolvimento econômico, que precisam disso, precisam de novas tecnologias, precisam de inovação, e as cidades elas precisam se tornar mais eficientes. Né? E um ponto importante é que Pernambuco, junto com o Porto Digital, inaugurou já uma conexão para fora, ou seja, o Porto Digital Europa. Então, esse ano, já através do Porto Digital, a gente também começa com investimento internacionalizando startups e empresas daqui do Estado. O ITEP, que é o Instituto de Tecnologia de Pernambuco, aqui a gente é um processo tecnológico mais de atendimento a arranjo produtivo local. Então, a parte de sustentabilidade, análise, desenvolvimento, pesquisa, o ITEP consegue fazer toda essa parte. Em especial, e aí, quando eu falo que o item tecnologia e inovação está ligado ali com o desenvolvimento econômico da cidade, se não fosse o ITEP lá atrás, com as análises e as certificações, Petrolina não tinha começado a exportar as frutas. Foi o ITEP que providenciou o processo de análise e certificação para que o agro pudesse estar exportando direto do Vale do São Francisco. Tá? E aqui um pouquinho do ecossistema geral de Pernambuco. Então, quando a gente olha para poder estruturar um estado e estruturar as cidades, são vários parceiros que precisam estar envolvidos. Então, a gente olha, quem é que faz parte do ecossistema? Todos os habitats de inovação é essencial, as instituições de ensino superior, as grandes empresas, que são as ICTs, estão trabalhando o P&D, instituições de regulação e controle, ou seja, quem é que regulamenta esse mercado, o que está sendo produzido, o que está sendo desenvolvido, para que justamente ele possa ser aplicado ali na cidade e no estado. As empresas privadas são parceiros fundamentais, porque quando a gente olha para a iniciativa privada, a gente consegue ver aporte de recursos financeiros para desenvolvimento de pesquisa, as instituições de fomento e a organização de representação empresarial, ou seja, as organizações que reúnem as grandes empresas e as pessoas ali envolvidas dentro desse ecossistema. E aí o ecossistema da secretaria. Então, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, ela também é considerada um ecossistema. E aí, a gente vai desde a parte de incubadoras, aceleradoras, mas a gente começa a trabalhar ciência, pesquisa e inovação lá no Espaço Ciência, com a molecada pequenininha que vai visitar, que vai conhecer e de repente olha para um foguete e descobre que, como é que eu posso fazer um foguete? Por que existe um foguete? Então ela começa a despertar. O nosso papel é criar oportunidades. Né? O ITEP, que eu já falei, Armazém da Criatividade em Caruaru, dentro do escopo do Porto Digital, a Usina Pernambucana de Inovação, que trabalha com os desafios. Então, dentro da SECT, se vocês entrarem no portal da gente da usina, vocês vão ver lá que tem um monte de desafios abertos. Então, ou seja, problemas que o Estado tem, que parceiros têm, e que se você tem uma solução para aquele problema ou para a cidade que está pedindo ali, você pode apresentar. Tá? Os espaços CRIA, dentro das escolas técnicas estaduais, ou seja, isso dentro da nossa Secretaria de Educação. Se tiver gente aqui das escolas técnicas que tem espaço CRIA, então funciona como laboratório justamente para produzir essas soluções. As redes de inovação que estão pelas empresas e o Parquetel, que trabalha justamente com a parte mais pesada industrial, é a parte de manufatura. Ou seja, eu desde os pequenininhos eu começo a pensar tecnologia e inovação, consigo
fomentar para que aquele projeto seja desenvolvido e colocar ele em escala de produção. Então, isso foi um overview para que vocês pudessem entender um pouquinho do que é que uma secretaria trabalha dentro do Estado. Então, quando vocês passam a ter essa percepção e ter esse olhar, vocês conseguem compreender que é um trabalho gigantesco. E são várias frentes funcionando ao mesmo tempo. A gente não está fomentando algo e deixando de fomentar outro. Tudo que está aqui acontece e se constrói ao mesmo tempo. Então esse é o papel de Pernambuco, Capra. É o que a gente está fomentando aqui no Estado, de investimento. Esse ano, só dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que engloba a FACEP, são mais de 200 milhões que estão sendo colocados justamente para essa galera trazer ferramentas para habilitar as cidades a se tornarem mais sustentáveis, mais inteligentes, né? Um evento como esse foi noticiado, um evento que teve um aporte do governo do Estado de 7,5 milhões para que pudesse ser operacionalizado. Então, acho que, Capra, seja muito bem-vindo a Pernambuco. Você vai descobrir que Pernambuco não é um estado, Pernambuco é um país, né? Não sei se o Tonico já contou para você, mas você sabe que o Oceano Atlântico só existe por causa da gente, né? Que é onde deságua o Rio Capibaribe e o Beberibe. Então, seja muito bem-vindo ao meu país, Pernambuco. E, pessoal, obrigado, sejam bem-vindos e vamos aproveitar aqui. Valeu. Obrigado, Kenneth. O Kenneth começou contando um pouco para a gente que governo, o movimento de política, governo e dinheiro, obviamente, envolvido nisso, ele é fundamental para um ecossistema de inovação parar de pé. E, em torno disso, para uma cidade funcionar com mais tecnologia, ela precisa, além disso, também de comunidades ativas, né? E por isso que eu pedi para o Tonico estar conosco aqui também, né, Tonico? Porque tu vem fazendo esse movimento ao longo do tempo, ao longo dos anos, né, de fazer com que novas comunidades, e novas eu falo de idade, de novos públicos, novas pessoas entrantes no mundo da tecnologia tenham oportunidade de criar iniciativas, startups, negócios de uma forma digital dentro da campus e expandir isso para iniciativas ligadas depois a governo, e a gente passou por várias dessas ao longo dos últimos anos de campus, né? Eu queria que tu contasse um pouco dessa relação de comunidades com a cidade, porque vocês fazem um trabalho de bastidor antes de começar a falar de uma cidade tecnologicamente desenvolvida, ou de tecnologias emergentes para cidades. A gente precisa entender que tem uma conexão da comunidade que está trazendo a tecnologia, ou desenvolvendo a tecnologia, com a cidade, e aí sim o ente do governo nos ajudando aqui nesse diálogo a acontecer, que é o Kenneth hoje, né? Conta um pouco para a gente desse desafio, assim, dessa amarração, né? Porque tem uma amarração, uma negociação para fazer parte do ecossistema, amarrar a comunidade no ecossistema do governo, para aí sim fazer fomento disso tudo, né? Conta um pouco para a gente como é que acontece tudo isso, né? E até de outras edições também, além dessa aqui também, né, que nos trouxeram até aqui. Bom, eu já comentei aqui até na abertura sobre alguns casos super conhecidos. Acho que o que a gente mais se orgulha foi em 2019, que a gente fez junto com o Ministério da Saúde, que na época o ministro da Saúde era o José Henrique Mandetta, ou Luiz Henrique Mandetta, não lembro agora o nome dele, mas é o Mandetta, e ele queria digitalizar a caderneta de vacinação. E aí a gente fez um hackathon para digitalizar a caderneta de vacinação, e aí uma equipe lá que ganhou o hackathon acabou sendo incubada pelo Ministério da Saúde. E o que aconteceu um ano depois, em 2020, veio a pandemia. E tudo aquilo, o Brasil era o primeiro país que estava pronto para fazer uma vacinação em larga escala. E aquilo que todos conheceram como Conecta SUS foi uma solução tecnológica que foi criada a partir de um hackathon dentro da Campus Party. Em 2019 também a Prefeitura de São Paulo fez um hackathon para digitalizar lá em São Paulo o serviço de 156, que é o serviço da Prefeitura. E a partir de um hackathon foi feito essa digitalização através de uma comunidade que criou essa solução. Teve também uma vez na Bahia, foi na Bahia que junto com a Secretaria de Saúde, criaram uma solução para resolver a questão do Zika vírus. E foi uma solução super simples que fizeram. Os campuseiros
criaram lá um aplicativo que pegava o perfil das pessoas que eram hospitalizadas através de geolocalização, com o endereço, o CEP delas, e descobriam onde eram os pontos de maior periculosidade para poder mandar os agentes a combater essas questões de Zika vírus. E foi até engraçado, porque na época a secretária de saúde perguntou para o campuseiro: pô, mas onde é que você pegou esses dados todos? E o campuseiro falou: na sua secretaria, são dados abertos, todo mundo pode acessar isso. Né? Então, você vê como, às vezes, mentes novas, né? Uma nova geração que está lidando de forma diferente com o problema pode trazer a solução. E o que a gente quer se propor aqui é fazer, de fato, uma convocatória. A gente tem o Hackathon com a SECT e o governo de Pernambuco, que vão trazer soluções bem interessantes, tenho certeza disso. Como é que a gente traz cada vez mais as comunidades para estarem compartilhando de soluções com a campus, com o governo, para que a gente traga essas soluções de uma maneira colaborativa e em cocriação com todos. Eu lembro, Tonico, de uma outra solução que foi criada também por uma comunidade, como vocês, que chegou lá, entrou no Hackathon e começou a fazer uma de identificar leitos disponíveis em hospitais. Inclusive virou uma empresa depois, bacana, a meninada se transformou, abriu uma startup, virou um negócio a partir de uma iniciativa que nasceu na campus. E eu acho que esse ponto é importante, porque às vezes a gente fica pensando uma tecnologia como algo complexo, quando, na verdade, é a aplicação da tecnologia para resolver um problema do dia a dia. Talvez vocês estejam mais relacionados com o dia a dia do que muitos dos empresários que chegam para resolver os problemas dentro da cidade ou do estado. E um pouco da provocação que a gente quer trazer aqui para esse painel é exatamente isso, tá? Como que vocês estão olhando as tecnologias que estão ao redor de vocês e como vocês estão pensando elas para resolver o problema da cidade. Para fazer esse diálogo acontecer junto conosco, eu vou propor que a gente faça esse diálogo junto com a inteligência artificial. Tá? Então, eu vou, a partir de agora, abrir com vocês um instrumento aqui na tela, tá? Que vai nos ajudar a mapear essa conversa. Tá? Esse mapa, esse radar que vocês estão enxergando aqui, é um radar desenvolvido numa tecnologia da Envisioning, é uma empresa que desenvolve esses radares. E, enquanto eu estou conversando com vocês aqui, ele não está se movendo sozinho, tá, gente? A Ellen está lá com a gente, dando apoio lá. A inteligência artificial da inteligência artificial está lá junto com ela, para nos dar o apoio aqui, tá, gente? Mas a lógica que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Esse banco de dados que vocês estão vendo aqui, essa fonte de informação que vocês estão vendo aqui, ela carrega uma série de tecnologias emergentes, ou seja, novas tecnologias, como a Ellen está mostrando aqui, navegando nelas, novas tecnologias que servem para cidades. Tá? Até aqui, o que a gente faz? A gente carrega uma base de dados de novas tecnologias e sobe num banco de dados. Falei de uma coisa relativamente simples. O que a gente faz além disso? A gente cruza todos esses dados com os dados abertos das cidades. Então, a gente está pegando dados aqui de Pernambuco de uma maneira geral, Recife, Caruaru, e subiu para dentro de um segundo repositório de dados e fez cruzamento dessa informação. Onde a gente vai chegar com isso? Isso me permite, ou nos permite aqui nessa navegação, tá? Esse radar é público, aberto, tá, gente? A gente depois deixa o link mais claro aqui para vocês, mas ele está aqui na tela, depois a gente dá um destaque. Mas, o que a gente quer fazer com vocês? A gente quer pegar isso, então, e vamos perguntar para a inteligência artificial quais são as 3 principais tecnologias, por exemplo, emergentes que poderiam apoiar o desenvolvimento de uma solução na cidade de Caruaru, especificamente. Tá? Enquanto eu estou falando para vocês aqui, obviamente, isso aqui a gente poderia estar fazendo por coleta de voz, mas está a Ellen lá digitando para a gente. Ela vai fazer uma busca, e vocês viram um mapa lá, ele está todo coloridinho, tá vendo? Então, enquanto a Ellen digita aqui, cada pontinho que vocês estão vendo são tecnologias e ele está todo aceso. Quando a Ellen está fazendo essa conversa com a AI, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o cruzamento dos dados de toda a cidade com todos os dados de novas tecnologias e ele vai lá no mapa pintar as tecnologias que fazem mais sentido ou que podem solucionar um problema de Caruaru especificamente. Tá? Então ele vai fazer uma buscar dentro da cidade, fazer a relação e ele destacou. Lá apareceram 3 pontos, tá? Lá no mapinha e aqui está vindo, olha, quais as soluções que poderiam ajudar Caruaru dentro das tecnologias emergentes. Tá? Apareceu agricultura urbana,
micromobilidade e rede de energia descentralizada. E aí ele fala lá, tá? Essa solução envolve a produção de energia localmente através de fontes. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode especificar mais a pergunta, tá? Porque aqui, como a gente está vendo, ele trouxe algumas respostas gerais, tá? E ele diz, ó, essas tecnologias podem ajudar Caruaru a se desenvolver de forma mais eficiente. Vamos perguntar, ela, enquanto eu vou voltando para o diálogo aqui, tá? Exatamente como essas tecnologias, na prática, podem resolver os problemas. Porque, legal, ele selecionou as tecnologias, mas apresenta casos práticos para a gente, para que o governo possa pegar isso aqui e selecionar fornecedores de mercado, para então resolver esses problemas de micromobilidade, agricultura urbana, porque foi uma resposta de uma maneira geral, genérica aqui. O que eu estou fazendo aqui, né, Kenis, enquanto a gente vai fazendo o exercício aqui, tá, e a intenção é a gente mantendo um diálogo e não numa demonstração, porque, de novo, é uma ferramenta pública, vocês vão poder navegar e descobrir. Como que esse diálogo acontece analogicamente? Por que eu estou fazendo essa provocação? A gente começa a ter novos recursos, e aqui, de novo, não importa a ferramenta, mas novos recursos como AI, né, que permitem que a gente dialogue com dados e com inteligência artificial para ter sugestões. Hoje, essa conversa, dentro do governo de uma maneira geral, e não estou falando só Brasil, no mundo todo, ela é analógica. Eu tenho que sentar contigo, conseguir uma reunião com o Kenis ou com alguém do ecossistema, né, apresentar o meu produto, para daí tu entender como aquilo poderia ajudar a cidade. Como que acontece analogicamente e como que vocês estão avançando para transformar isso numa aplicação mais digital ou mais avançada, ou que tenha menos interface burocrática, não pegando o governo específico, mas a burocracia do processo, né? Como que vocês estão saindo desse formato da inovação, da demanda analógica e partindo para uma nova conversa mais digital dentro do governo? Então, Capra, isso que você colocou, de ser um primeiro start analógico, aconteceu comigo aqui ontem. Eu estava ali conversando com o pessoal e uma pessoa da campus chegou e falou: Kenis, quero te apresentar uma pessoa que tem uma solução para poder marcar. E a minha resposta foi justamente essa. Eu falei: cara, olha, essa semana a gente está com um evento, na próxima semana tem o L Summit em Petrolina, eu não vou estar aqui. Na outra semana, a gente consegue conversar. Então, isso é uma realidade, e não só daqui do estado, mas de qualquer lugar do Brasil. Né? Do mundo. Aliás, do mundo. E aí, o que é que a gente tenta o que é que a gente tenta proporcionar dentro da SECT? Exemplo que eu coloquei para vocês ali da usina pernambucana de inovação. Então, dentro da nossa plataforma, dentro do nosso site, nós temos algumas ferramentas em que vocês podem colocar as suas soluções, as apresentações, os problemas, para que de forma tecnológica, dentro do banco de dados que nós temos de problemas, a gente consiga fazer esse cruzamento. A ideia é que a gente possa dar velocidade a isso. Mas para isso nós precisamos de um time maior trabalhando por trás para poder alimentar, um governo como um todo mais digitalizado e a nossa sociedade mais antenada nessa questão de como fornecer as soluções. Né? A gente, quando pensa em solução, em inovação e tecnologia, a gente tem um ecossistema e um grupo que está aqui, que tem interesse, mas se vocês olharem essa ferramenta, por exemplo, não tá, a conexão do que a gente precisa não está ligado só ao que a gente vê aqui de robótica. Tudo. A gente não consegue falar hoje em segurança sem tecnologia e inovação, não consegue falar de saúde, de sustentabilidade, de cultura. Ah, Kenis, como cultura? Exemplo, se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver que nós fizemos a digitalização do Museu Cais do Sertão. Então, você consegue acessar o museu, se estiver numa outra cidade, não consigo ir para Recife, você vai entrar no museu e do mesmo jeito que acontece lá no Museu do Louvre, em que você entra de forma digital, passeia e tem toda uma apresentação, foi feito aqui. Então, esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo e é o trabalho que a gente vem desenvolvendo e vem pensando justamente em como agrupar tudo isso. Eu já tive a oportunidade, o Tunico lá em Petrolina, na Campus Day, ele me passou o link e eu tive a oportunidade de olhar. Cara, é uma ferramenta fantástica. Né? Você fica até perdido de tanta coisa que tem.
Então, acho que esse é um caminho que vai poder fazer com que a gente condense e tome melhores decisões, né? Desburocratize mais esse processo de entender o que uma cidade e um estado precisa. Porque acho que é o meu que está dando microfonia, então pronto, deu. Porque o exercício aqui, né, Kenis e Tonico, e até vou estender a pergunta para o Tonico agora, né, que é sobre o diálogo que a gente está acostumado a fazer só entre pessoas. Né? Enquanto a gente tem tantos dados disponíveis, tantos recursos tecnológicos e dados disponíveis, a gente fica sempre com uma interlocução, a necessidade, aspas aqui, de uma interlocução humana para poder fazer uma demanda, para poder fazer uma conversa sobre novas tecnologias para problemas de cidades especificamente, aqui no nosso palco. E, Tonico, quando tu está realizando a campus, eu vejo a meninada chegando de uma maneira geral e trazendo, eu tenho uma ideia de uma solução que eu queria resolver o mundo e vai resolver o problema de água do mundo. Eu vou criar um robô, vou criar um sistema, vou criar não sei o quê. E eu vejo que, às vezes, né, quando isso chega, Tonico, a gente fica constrangido de dizer, não adianta tu me contar isso. Porque o que eu vou fazer com essa tua ideia, né? Eu vou ouvir ela e vou pensar, posso te conectar com alguém. Mas uma das coisas que tu sempre faz, eu já vi tu fazendo, é que tu já testou essa ideia, né? E aí eu acho que aqui eu queria te provocar um pouco disso, a gente tem boas ideias com tecnologias emergentes, mas elas precisam ser testadas, às vezes, micro, né? E tem um monte de lab disponível dentro da campus, por exemplo. Como é que é esse ambiente de experimento de novos recursos tecnológicos para até aproximar da cidade uma coisa mais real e não utópica, né, por exemplo? Eu acho que o que as pessoas precisam entender é que não somos nós, a campus, que vamos resolver o problema deles, né? São vocês que vão trazer soluções para os nossos parceiros. Vocês têm que procurar. Eu já vi gente no corredor, às vezes me param assim, eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, eu quero te apresentar. Eu falo, não é a mim que você tem que apresentar, é o Kenis aqui. É levar no Kenis, é procurar o Aloysio, o Kenis, o César, lá no estande do governo, levar para eles, os nossos parceiros. A gente coloca a Campus Future, que é para trazer os projetos de inovação das universidades, exatamente para isso, para estar em contato com os investidores, as incubadoras, as startups, é procurar eles. E eles aqui, o governo, eles precisam de soluções. Eles precisam cada vez mais que vocês o procurem com essas soluções. Eles estão mais desesperados pelas soluções do que vocês para apresentar as ideias de vocês. Então, eu acho que percam o medo, entendeu? Procurem eles, porque eles querem conversar. Eles estão aqui fazendo iniciativas como a Campus Party para encontrar, de fato, quem é que pode trazer uma solução para o governo, para a cidade, para o município. E o governo, a cidade precisa. Eu acho que a questão das compras públicas de soluções inovadoras, por exemplo, é um marco para isso, que vem para desburocratizar essa questão. E tem aí possibilidades, aí no novo marco de startups, a possibilidade de investimento do próprio governo para melhorar a relação com as startups. Às vezes não precisa ter um MVP já consolidado, você pode ter, às vezes, uma própria ideia e o governo pode ter, através da FACEP, verba disponível para ajudar a impulsionar essa ideia e transformar isso no MVP. Então, procurem eles, procurem os editais. Às vezes é burocrático e tem que ter a paciência de ler os editais, mas faz parte isso, né? Vocês, como empreendedores, precisam tomar essa iniciativa para entender quais são as possibilidades e como vocês podem acessá-los. Por favor, vai lá, Kevin. E Tonico, Capra, quando o Tonico fala aqui de acessem os editais, a gente não está falando aqui de financiamento ou de empréstimo, tá? A gente está falando, quando eu trago essa linha aqui de investimento de 200 milhões de reais, são de recursos não reembolsáveis. Ou seja, a ideia, ela recebe o recurso e ele tem que ser aplicado dentro de um projeto, de um plano de trabalho, e tem que ser burocrático, tem que ser difícil, tem que ter um regulamento rígido para isso, para que não seja qualquer coisa, porque é o dinheiro, nosso dinheiro, que está sendo colocado lá, é dinheiro público,
então ele precisa ser tratado com austeridade, mas é um dinheiro não reembolsável. Então, de repente, você tem um projeto que vai ser testado ali de forma menor, num escopo menor, e ali você tem linhas ali de fomento de 20 mil, de 30 mil, de 50 mil, que vai atender para que você possa evoluir aquela tua ideia, né? Que você vai poder aplicar e vai poder desenvolver. Como projetos que já têm uma maturidade maior, tem linhas maiores. E a gente estava discutindo semana passada, estava com a Tereza Maciel, que é a nossa diretora de tecnologia, está ali em cima. Por exemplo, nós tivemos um edital que sobrou recurso. Olha só, não teve projeto suficiente aplicado. Os caras querem gastar e vocês não estão trazendo projeto. É isso que ele está falando. Exatamente isso. Eu tive em Brasília, lá no MCTI, governo federal, a mesma coisa. Os caras com recurso para aplicar, e aí a gente sempre lembra, né? A prefeitura tem um recurso X, o governo do estado tem um recurso 2X e o governo federal tem um recurso 10X. Então os recursos de lá são bem maiores. Lá tem projetos que começam em 1 milhão a 10 milhões, por exemplo. Tem projetos menores, mas só para vocês terem noção. Linhas de edital que estão com projetos com sobra de recurso. Porque está faltando o quê? Projeto para ser escrito, para ser aplicado. Então, a tecnologia ela traz essa velocidade e tudo, mas o processo ainda, você tem que parar, sentar, ler, entender, se debruçar, gastar energia para aplicar ali, para receber o recurso. Então, existe recurso para a área de tecnologia e inovação disponível, sim. Bom, vamos lá, gente. Deve ter alguém sentado aqui que desenvolveu uma tecnologia ou está desenvolvendo uma tecnologia que possa ser aplicada para as soluções de governo, certo? Se tiver, levanta a mão aí. Quer contar? Ellen, o menino... qual é que é o seu nome? Desculpa. Vitor. O Vitor vai contar para a gente da tecnologia dele. Eu queria que tu testasse se a tecnologia dele existe em algum lugar, se está disponível dentro da ferramenta de alguma forma e como poderia ser aplicado para a cidade ou para o governo, para Pernambuco ou Recife aqui nessa aplicação, tá? Levanta aí, Vitor, por favor. Sobe aí, meu. Conta aí para a gente o que tu desenvolveu e a Ellen vai traduzir isso aqui para a dizer se tua ideia é original, boa ou se tu vai ter que correr atrás. Pitch Elevator, hein? Isso é bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor e eu participei do HackaHealth, o último hackathon que teve no Porto Digital. A minha ideia, que foi o Transplante Pass, foi a vencedora do hackathon e a gente está desenvolvendo uma solução para poder gerir a fila do transplante de fígado de forma mais eficiente, que hoje é feita de maneira analógica e estamos correndo atrás para poder transformar em uma forma eficiente e tecnológica. O que vocês já fizeram lá, Vitor? A gente está desenvolvendo um aplicativo... Obrigado, pessoal. A gente está desenvolvendo um aplicativo e também a gestão de desktop. Assim, a gente vai conseguir fazer com que pessoas não percam mais a sua fila no transplante de fígado, já que o processo é burocrático e a gente quer facilitar o usuário. Muitas vezes sendo idosos, muitas vezes sendo pessoas sem acesso à tecnologia. Então, a gente está introduzindo uma maneira que seja eficiente, que seja fácil de se utilizar e que salve vidas. Como é que funciona? Cada um que precisa do transplante vai lá, se cadastra na ferramenta direto? Existe um cálculo MELD. Esse cálculo ele é um logaritmo para poder quantificar o tempo de vida que o seu fígado tem, de 1 a 3 meses, de 6 a 40, na pontuação MELD. Então, a gente vai transformar esse logaritmo em uma maneira que seja fácil de calcular para as enfermeiras, para os funcionários do hospital conseguirem ali auxiliar de forma mais eficiente. Assim, a pessoa que está na fila do transplante de fígado não depende somente do governo. Assim, com a tecnologia da gente, ela vai conseguir saber o seu estado de saúde, se você está numa prioridade mais baixa ou numa prioridade mais alta. E também vai poder lembrar dos seus exames, já que se você não atualizar seus exames, acontece que você sai da fila. Então, a gente está fazendo esse sistema de lembretes, as pessoas não vão perder mais os seus transplantes. Já existem vários casos de pessoas que precisam do fígado, porém, por não se atentar totalmente do processo burocrático, acaba saindo da fila. Então, a gente quer facilitar, a gente quer que pessoas que precisam de fígado não percam sua oportunidade. Muito bom. Hein? Só para fígado ou qualquer órgão? Só para fígado, porque tem uma demanda muito nichada aqui, principalmente em Recife e Pernambuco. Boa, Vitor. Obrigado. Boa, meu. Parabéns, viu?
Vamos fazer um exercício, então, com o que o Vitor trouxe para a gente. A Ellen tá colocando isso dentro do sistema para a gente. Ela vai perguntar para entender o que tem disponível. O exercício que a gente está fazendo com o Vitor aqui, tá, gente? É um exercício de pensar uma solução, e eu estou fazendo com vocês em tempo real para vocês entenderem que ele teve uma ideia, a ideia virou um projeto, o projeto dele ele começou a colocar um esforço, tempo, hora, envolvimento de outras pessoas para poder fazer o desenvolvimento disso, tá? Geralmente a gente não tem onde testar, onde fazer exercícios, se isso funciona ou não funciona, se tem mercado para isso, qual o tamanho do mercado. O que a gente está trazendo para vocês aqui é uma maneira de exercitar isso, até para que a conversa com o governo seja mais aberta, para que vocês possam propor, às vezes, uma solução dentro de governo ou dentro de uma empresa de tecnologia para captar esse investimento com um discurso melhor. Tá? Lembrem que o Vitor vem aqui com uma boa ideia, eu não conheço o Vitor, né? Mas talvez ele não tenha uma habilidade para descrever isto completamente, ou ele não entenda, porque ele não é um especialista em fígado, então ele tem que buscar um complemento para a ideia dele. O que a Ellen fez aqui, ela jogou o problema que a gente tinha lá e ele trouxe as possíveis aplicações do software do Vitor, ou da solução que o Vitor está desenvolvendo. Ele disse, olha, pode ter dentro dessa ferramenta um sistema integrado de alerta e aviso público para pessoas e para... Lembrando, tá? A gente não conhece o Vitor, a Ellen digitou um prompt do que... E ele disse, olha, o que mais poderia ter? Poderia ter um mentor virtual, que vai dando dicas com relação ao tratamento, ao como tu vai buscar ajuda. Ele vai dizendo aqui, né? Um aplicativo de engajamento do governo cidadão, para uma ligação desse aplicativo desenvolvido pelo Vitor com o governo. Afinal, se eu te puder viabilizar ou disponibilizar essa informação dentro do app, por exemplo, do SUS, do Brasil, por exemplo, pode ser uma informação importante. Reparem que a gente está dialogando com o IA enquanto a gente está fazendo uma proposição de solução. Para o governo, para campus, para a sociedade de uma maneira geral, o que a gente está fazendo, a gente está aprimorando o nosso discurso de ideia. O conceito do produto, o conceito de ideia, ele está sendo aperfeiçoado para poder ser apresentado, discutido, debatido. Então, Kenis, esse exercício que a gente está fazendo talvez facilitasse o diálogo que acontece entre governo e empreendedor no primeiro momento, né? Ó, aqui a Ellen pode ler, vai lá, tu ia falar, Kenis, vai lá. Então, eu comentei com o Tonico aqui, eu falei, Tonico, eu acho que não tem específico para fígado, cara, porque ele deu os prompts de como acoplar. E é exatamente isso, ó, o resultado. Atualmente não há uma ferramenta específica mencionada nos documentos. Cara, isso é fantástico. Você se apresentou isso no Hackathon no Hacka Health. E você levou isso para onde depois? Só no Porto? Pode falar. Faz mais ou menos um mês que isso aconteceu. A gente está desenvolvendo, em parceria com o Porto Digital, com o superintendente de inovações abertas, para poder alocar com clientes e também junto com a instituição do Sebrae e com o Hospital Real Português. Joia. Então já tem um ente privado ali envolvido, que é o Hospital Português, e esse é o caminho. Né? Isso, se você não tivesse, eu já ia... Aliás, independente de já estar, mas a secretaria está de portas abertas, eu vou colocar você em contato com o nosso diretor de inovação, que é o César, e aí entender como é que ele pode ajudar para que isso possa andar de forma mais rápida. Porque são soluções assim que vão ajudar a tornar os serviços mais eficientes, né? A ter um controle melhor, uma eficiência maior. Então, parabéns, viu? Muito obrigado. Parabéns, cara. Muito obrigado. Olha, legal disso tudo, Capra, ó. A gente estava falando de edital, né? E aí eu olhei ali, eu vi a Andréia, que é da Escola Técnica Estadual aqui do estado. Andréia, foram quantos projetos agora no edital que vocês aprovaram lá na escola? Qual o valor dos recursos? Quanto? Liga aí, Juan. 34 mil para cada projeto. Alô? 34 mil para cada projeto. Olha lá, na escola técnica, ou na Dom Bosco, né? Escola Técnica Estadual Dom Bosco. Conseguiram aprovar 3 projetos, cada projeto R$34 mil. Exatamente. Então, assim, entender aonde buscar para poder fomentar as soluções de vocês. Ô, Tonico, vendo isso acontecer com uma
a gente no meio da comunidade já passou por isso outras vezes, e a gente pivotava uma ideia, ou pegava uma ideia e dizia, tá, a ideia é boa. Agora a gente vai explicar como essa ideia, né? E aqui o exercício que a gente está fazendo é dialogar com os dados para trazer argumento para poder apresentar lá, chegar lá no Keynes e dizer, cara, tá rolando isso aqui lá na campus, né? Vamos fomentar, investir, ajudar a fazer, trazer mais coisas como essa. E o Keynes aqui representando o governo, obviamente, né? Não como representante aqui junto conosco, né, gente? É legal ver isso virando dados, né, Tonico? Porque eu acho que até agora era muito não era tangível, era difícil a gente materializar, era difícil da gente conseguir transformar isso em algo material, né? Me parece que está virando um pouco isso nesse momento que a gente está, né? Para a gente sempre foi um grande desafio a gente conseguir mapear todas as iniciativas que aconteciam dentro da Campus Party, porque a Campus Party é um ambiente orgânico, onde vocês vão criando as conexões e vão fazendo, e a gente não vai mapeando, a gente não vai atrás de equity das startups, ou eu não procuro impulsionar projetos como o do Vitor, e falando, olha, eu vou impulsionar, mas eu quero o equity desse projeto. Não, nada disso. Eu quero que Vitor voe, eu quero que cada um deles voe e com as suas próprias pernas, e que vão embora. E a gente quer só conectar as pontas, e o governo tem muita capacidade de investir. Às vezes projetos como o do Vitor hoje consegue aprovar num projeto desse, conseguiu um investimento de 30 mil reais, 40 mil reais para iniciar. Para ele vai ser maravilhoso após um hackathon, e ele consegue colocar esse produto no mercado. Então, o que a gente conseguir mapear isso do que está acontecendo através de ferramentas como essa, junto com o governo, e isso vai entendendo o que pode ser aplicado em cada município, em cada cidade, eu acho que daí a gente começa a atingir, e como o Francesco fala no começo, né? Aqui ninguém compra e vende nada. Aqui é um grande hub de troca de conhecimento. Então, a gente conseguir, de fato, mapear cada uma desses negócios que vão acontecendo, a gente consegue trazer a proposta de valor que a Campus acaba gerando no final. Boa. Como vocês estão vendo e como a gente está exercitando com vocês, esse é um exercício analítico, tá? Eu vou pegando perguntas, a gente vai dialogando diretamente com dados. Então, estou fazendo esse reforço para vocês, porque essa lógica mostra que a gente, ao ir aperfeiçoando uma pergunta e olhando para os resultados que os dados estão trazendo, ele vai permitindo que a gente veja a informação ou consuma a informação de um jeito diferente. Tá? E eu acho que esse exercício que a gente está fazendo aqui, ele pode ser expandido para qualquer coisa. Tá? Até agora, a gente está olhando para uma cidade específica, mas a gente poderia entender, dentro das soluções disponíveis que a gente está falando dentro do território X, quais se aplicam ao mundo todo. Por exemplo, a solução que foi apresentada agora, ela poderia ter uma amplitude para mundo, ou será que é uma solução realmente local? Né? Será que a gente não tem uma limitação de ser um problema local, regional e tal? É claro que quando a gente está falando de transplante de fígado, obviamente a gente associa que não, esse problema é mundial e tal. Mas é um exercício que a gente pode fazer, tá, gente? Então, só para trazer essa abordagem de que o que a gente está fazendo é dialogando diretamente com dados. Tenham isso na cabeça de vocês, que a gente está numa era... Quando vocês estão brincando no chat GPT lá, trabalhando com o GPT lá, fazendo exercício, fazendo alguma atividade com ele, vocês estão dialogando diretamente com dados. A interface é uma máquina que fica fazendo cálculo. Mas, na prática, o que vocês estão fazendo é falando com dados diretamente. O prompt que vocês digitam é simplesmente uma interface de conversa. Em algum tempo, em pouco tempo, vocês conseguem fazer por voz. Então, ele vai cada vez ficar mais fácil de vocês conversar diretamente com esses dados dessa maneira. Só para fazer essa tradução do que a gente está fazendo aqui, tá, gente? Que a gente só está fazendo efetivamente um diálogo. A gente tem ainda tempo para mais um teste como esse para a gente explorar. Alguém quer trazer para a gente? Alguém quer dividir com a gente? Aqui na frente tem um, não consigo ler teu nome, desculpa. Ian. Vamos lá, Ian. Fala pra gente. Vem pra cá, vem pra cá. Não tem problema, fala daí então, Ian. Oi, meu nome é Ian, boa tarde. Só para avisar assim, eu não consigo levantar porque eu tenho uma lesão na perna. O que acontece? A gente está na faculdade, num momento de brainstorm sobre um aplicativo para segurança para a mulher, referente à agressão doméstica. E aí eu achei super interessante
a ideia do aplicativo... Só um pouquinho, a gente não está te ouvindo bem, tem gente que não está te escutando. Inclusive, a minha IA não está te escutando, ela fez um sinal para mim. Então fala um pouquinho mais perto do microfone, um pouquinho mais alto, por favor. Tá ok. Nós estamos no momento de brainstorm, desenvolvendo um aplicativo para a segurança da mulher, referente à agressão doméstica, violência doméstica. E o intuito seria que esse aplicativo pudesse trabalhar em segundo plano e captar o áudio do ambiente a partir de uma palavra-chave ou de um comando-chave que ela venha a proferir. Aí o que acontece? Eu achei super interessante a ideia do aplicativo da IA, dela poder dar um norte para a gente, até ajudar nesse momento de brainstorming. O nosso intuito no momento não seria um aplicativo rentável, que rentabilizasse. É mais uma questão social mesmo, até por situações que eu já vivi e alguns amigos também já viveram. E eu queria ver como é que a gente poderia utilizar essa IA para nos dar um suporte, até com contato com as informações que são fornecidas pela Secretaria de Segurança, referente a dados numéricos, para a gente massificar essas informações. Vamos lá, Ellen. A Ellen, que é a nossa interface com a IA aqui, né, gente, como eu já comentei. Vamos cruzar essa pergunta, Ellen, com os dados da cidade de Recife, de Pernambuco, para a gente ver o que ele vai trazer para a gente relacionado à violência doméstica, principalmente relacionada à mulher, né, que é o que a gente está trazendo aqui na pergunta do Ian e na abordagem do Ian. De qualquer maneira, o que ele vai fazer aqui, eu acho que é importante a gente lembrar disso, tá? Ele vai pegar as bases públicas que ele tem carregada de alguma forma e vai trazer alguns números disso. Nunca esgotem nessa resposta do GPT ou de uma ferramenta X que está trazendo isso, porque ele está limitado às bases que ele tem disponível. Para poder fazer teu estudo com profundidade, tem que ir lá no governo, pedir bases complementares, tem que ir lá em outros lugares, e aqui eu não estou nem fazendo uma defesa, só estou reforçando que nunca se limitem à resposta da IA. Ela vai dar uma primeira resposta, né? Pode falar. O intuito é justamente utilizar a IA como mais uma ferramenta para que a gente possa ter acesso a essa primeira base de informações, né, que seria de domínio público, para que a gente pudesse mensurar no momento do brainstorming, no início, no pontapé inicial. Que tem muitas ideias que a gente chega a desenvolver, realmente elas não vão sair do papel. Mas quando a gente tem um acesso maior, mais amplo à informação, se torna mais fácil massificar ou até direcionar se aquela ideia ela é viável ou não. Foi esse o ponto que eu achei super interessante da IA. E aqui ela trouxe exatamente isso que tu comentou, tá? Primeiro, ela disse que não encontrou nenhuma referência específica disso que tu está levantando, tá? Segundo, que ela trouxe exatamente o escopo, né? Então, o tipo de solução que tu poderia desenvolver e fornecer para o mercado. De novo, tá? Aqui é pouco sobre a ferramenta e mais sobre a abordagem do problema olhando para dados. Porque se vocês vão olhar isso para o dado público da própria cidade, do próprio estado ou da própria região, é independente, ou a ferramenta que vocês vão usar para isso, cada ferramenta vai vir mais avançada. O mais importante é entender que o diálogo está acontecendo diretamente com a informação, né? A interface de ficar no achismo disso, ou sem nenhuma informação, ou criando uma hipótese e não poder. Então, e aí, Keynes, eu queria até aproveitar esses minutos finais que a gente tem aqui, né, para entender como é que está esse uso de IA, de novo, independente de ferramenta, né, dentro do governo. Como que isso está acontecendo? Tem iniciativas, tem um lab de IA que está ativo. É claro que tem muita coisa, tem muita sujeira nisso, né, porque fica muita fumaça no meio da conversa da IA nesse momento. Mas conta para a gente um pouco o que o governo está olhando, buscando, e até o que está fazendo nesse momento com o IA, para a gente saber um pouquinho. Capra, então, o governo ele tem trabalhado e buscado utilizar a IA em tudo que vem sendo construído. Eu acho que hoje o grande desafio, quando a gente fala de dados, é até que ponto, em função da LGPD, até que ponto esses dados podem ou não ser compartilhados, o que é que pode ter acesso, o que não tem. Então, quando a gente trata com temas, por exemplo, de segurança, é um tema que é muito caro para a gente, caro no quesito de cuidado. E, em especial, aqui a gente tem o envolvimento de duas secretarias, que é a Secretaria de Defesa Social, a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria da Mulher. Então, ano passado, nós até tivemos o início de uma colaboração com a Secretaria da Mulher para o desenvolvimento de uma ferramenta, justamente num desafio do governo,
que foi uma ferramenta chamada Ramalhete e que acabou não evoluindo. E aí, se você perguntar, Kenis, por que não evoluiu? N motivos. Ou não deram continuidade no processo, ou o grupo que estava ali se desarticulou, porque é um trabalho, quando você coloca aqui, poxa, é um trabalho social, eu não penso em rentabilizar agora. Esse é o trabalho mais difícil que você tem, porque você tem que estar com pessoas ali que estejam comprometidas e envolvidas a começar e entregar um trabalho. Porque quando a gente fala de fomento do governo e qualquer fomento de inovação, né, dentro do mercado, a gente chama de custo afundado, porque você coloca o recurso lá e não sabe se aquilo vai dar certo. A ideia é boa, está formatada, está indo, e aí você precisa ir testando. Você precisa justamente dos lábios para colocar em prática. Então você testa com 1, você testa com 10, com 100, você começa a ganhar escala para saber se funciona. A tua ideia quando você coloca, e isso é talvez um diferencial, de que o aplicativo seja ativado com uma palavra-chave, né, e ele comece a captar o áudio do que está acontecendo no entorno, isso traz, é algo difícil de ser operacionalizado, de ser construído, mas é uma ideia fantástica, tá? Eu acho que se vocês estão num processo de brainstorming, coloquem as ferramentas de IA para ajudar no escopo que vocês querem, né? E de quais formas isso vão ser integradas, porque quando você fala de escutar um áudio do que está em volta, certo? E escutar esse áudio vai te levar a quê? Ele vai fazer uma chamada automática de emergência para a polícia, né? E isso vai ser conectado com uma linha específica dentro da Secretaria da Polícia de Atendimento à Mulher. Então, quando você começa a desdobrar isso, é um trabalho que ele precisa estar muito bem mapeado, com começo, meio e fim. A ideia inicial ela é boa, mas a gente precisa olhar o todo, o porquê que ela está sendo pensada, se eu preciso disso, o que é que ela resolve e qual é o resultado que ela vai me entregar, tá? Então, e isso para falar da ferramenta de segurança. Em relação ao governo, hoje, tudo que a gente... Eu brinco, hoje eu estava conversando com a presidente do IPA, e aí ela tinha perdido os códigos da credencial que eu tinha encaminhado para o IPA. E aí ela me pediu e eu com 15 segundos respondi para ela de novo, com o manual, entrei na planilha que eu tinha, recortei os códigos dela e mandei, né? E olha só, isso é uma coisa simples, né? Aí ela brincou comigo, nossa, vocês são muito tecnológicos, né? Então só para a gente ter noção de que coisas básicas que dão mais velocidade, que dão mais celeridade, fazem falta. Se a gente não precisa pensar aí longe. Se você pensasse em comer alguma coisa há 10 anos atrás, o que é que você tinha que fazer? Você ia tomar um banho, ia se arrumar, ia descer, ir para algum lugar, comprar alguma coisa. Hoje você continua sentado, samba canção no teu sofá, pega o telefone, pede e abre a porta porque a comida vai chegar, né? Então, tudo isso acontece de forma muito rápida. E no governo precisa ser assim. Como é que eu consigo transformar os meus serviços para que o cidadão, por exemplo, ele deixe de ir mais lá na ponta e consiga resolver mais desse lado, com eficiência, com celeridade, processo de certidões. Então, quando a gente pensa dentro de governo, cara, tem um mundo e cada secretaria é um mundo diferente, com particularidades e necessidades diferentes, Capra. Obrigado, Kenis. Tonico, como é que a galera faz para participar das iniciativas que estão acontecendo dentro da campus, para se integrar à comunidade? Aproveitar que veio uma galera aqui que ficou escutando e ficou pensando, pô, quero participar desses hackathons, dessas coisas que estão acontecendo. Como é que eles fazem para... Onde está disponível? Só minutos finais, é só para te contar para a gente. Tem tudo lá no nosso app, baixem o app da campus, o Super App, lá vocês se relacionam entre vocês, pegam informação de agenda, hackathons e tudo mais, e a gente já está também com alguns protótipos de IA para a gente iniciar no Super App em breve. E depois, você, da questão do aplicativo de segurança para a mulher, me procura depois, porque eu já fui investidor de uma startup que não foi para frente exatamente pelo que o Kenis falou, que ele acabou se dissipando, que era um aplicativo que tinha, quando a gente fez o estudo, entendemos que a violência acontece muito na reincidência. E era um aplicativo que ele mapeava a tornozeleira eletrônica
do agressor para dar opções de rota de fuga para a mulher e, com isso, ajudar a polícia. Então, depois, se quiser, a gente bate um papo, tá bom? A Ellen colocou pra gente o site, tá, gente? Para vocês acessarem aqui embaixo, tá? Chama citiesenvisioning.io, vocês podem acessar, tá? Ela colocou ali. E só pra... Foi meio abafado, cara. Ficou... cities.envisioning.io. Cities, cities.envisioning.io. Fala de novo, Capra, agora. Não, acho que a galera consegue ler, né? Consegue. Lá embaixo aí. Capra, É que pra gente fica... acho que até aproveitar para o pessoal que está aqui, e tem uma galera gigante, e a gente falou aqui de edital, de FACEP, você está falando de hackathon. Cara, hoje está tudo na palma da mão de vocês. Então, vocês já seguem um monte de gente, já acessam um monte de porcaria, sabe? Que não serve para nada que a gente tem no telefone da gente, eu também tenho, mas busquem acessar os conteúdos que isso aqui está direcionado. Então, por exemplo, lá no portal da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, no portal da FACEP, todos os nossos editais, tudo que o governo está fazendo de CTI, a gente expõe lá no Instagram da SECT, que é secti.pernambuco, e no Instagram da FACEP. Lá vocês vão conseguir enxergar tudo que está acontecendo. A gente brinca que praticamente toda semana tem um edital saindo alguma coisa. Então, em algum deles vocês vão se encaixar. E tem editais com recorte de gênero, só para startup lideradas por mulheres. Então, ou seja, tem uma gama de opções, de possibilidades para vocês. Eu acho que isso é legal, a galera poder começar a seguir e entender o que está disponível para vocês. Obrigado, Kenis. Obrigado, Tonico. Galera, só fazer um convite, um merchan aqui final, né? Às 17 horas eu volto para cá para falar sobre o futuro da inteligência artificial, para onde a gente está indo, aplicações. Então, nesse mesmo palco aqui. Kenis, Tonico, se tiver algum ponto final, mas de qualquer forma, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, Kenis, por trazer de forma aberta para a gente discutir. Também, Tonico, por estar conosco aqui discutindo. Eu que agradeço, Capra. Obrigado, Tonico. Acho que é super legal e super bacana estar discutindo com essa molecada e tudo isso que a gente faz é para vocês, né? Para o futuro de vocês. A nossa geração é uma geração lá para trás, apesar de sermos jovens, né? Somos jovens há mais tempo. Somos jovens há mais tempo, né? Mas é isso. Obrigado, Capra. Valeu, gente. Obrigado. Até logo. Fala, pessoal da Campus Party.